Estamos de volta ainda para falar de saúde por conta dos casos de meningite, registrados e confirmados em Santa Catarina. É a Kelly Borges quem vai trazer mais informações atualizadas para a gente. Oi, Kelly. Oi, Polito. Oi para todos que nos acompanham mais uma vez. Pois é, os números são alarmantes e é por isso que a gente vai tratar sobre esse assunto a partir de agora aqui no Balanço Geral, porque em 56 municípios já foram computados 180 casos de meningite só nesse ano de 2025 e, lamentavelmente, 17 pessoas perderam a vida. Eu vou bater um papo agora com o superintendente aqui da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, o Fábio Galdenzi. Muitíssimo obrigada pela participação ao vivo. Quando a gente fala de meningite, nós até estávamos conversando aqui um pouco antes, são muitos os nomes que vêm acompanhando essa palavra meningite e por isso a importância de falar cada vez mais sobre essa doença, porque na verdade não é uma doença apenas, são vários leques aí, várias formas de contrair essa doença. Muito boa tarde. Boa tarde. Bom, como você acabou de falar, é muito importante a gente falar, discutir sobre meningite. Nós temos então em torno de 180 casos já no estado nesse ano, o número chama atenção e é alarmante, mas a gente precisa entender que não é uma doença única. A gente tem uma série de doenças que são as meningites, essa inflamação dessas membranas que recobrem o nosso sistema nervoso central, que realmente a gente se preocupa, podem evoluir para a gravidade, mas quando a gente tem, por exemplo, as meningites virais, que a nossa maioria, elas não têm uma evolução tão para a gravidade e para óbito quanto as meningites bacterianas. Então a gente tem que entender qual é aquele caso que a gente está avaliando, se é uma meningite viral, bacteriana, para entender qual é a forma de transmissão, quais são as formas que eu preciso ter para me proteger. Algumas têm vacinas, outras não. Então, dentro desse rol de doenças, a gente tem que entender cada uma delas para poder fazer as melhores medidas possíveis. Hoje, o que a vigilância sugere para tentar diminuir aí esses casos? E eu queria que também você comentasse conosco, as crianças são as principais aí vítimas dessa doença. As crianças até 5 anos de idade, em geral, são as mais vulneráveis e também os idosos. Normalmente, essas faixas etárias têm uma imunidade um pouco menos intensa, digamos assim. Isso faz com que a gente acabe, então, tendo complicações com as doenças infecciosas. Além disso, a gente precisa, claro, entender cada tipo da meningite para poder saber qual é a faixa etária mais acometida. Também é importante para a gente entender que medidas simples, como a gente sempre fala para os vírus respiratórios, a etiqueta da tosse, higiene respiratória, evitar que quando a gente está resfriado, tossindo, a gente elimine essas gotículas no ambiente, porque algumas dessas meningites têm também transmissão respiratória, como a gente fala para a gripe, para essas outras doenças de inverno. Por isso que agora a gente começa a falar mais de meningite, porque normalmente é um período onde aumenta o número de casos, outono e inverno. Então, esses cuidados simples de higiene, etiqueta respiratória, higiene da tosse, higiene frequente das mãos, quando a gente está entrando no ambiente, saindo, chegando em casa, sempre lembrar de lavar com água e sabão ou utilizar o álcool gel e também utilizar as vacinas que estão disponíveis no calendário vacinal, porque algumas delas vão proteger contra formas graves das doenças, como da doença meningocócica, a meningite pneumocócica também, a meningite por hemófilos influenza, a meningite tuberculosa, todas essas têm vacina e estão disponíveis no calendário vacinal para as crianças pequenas. E como está essa vacinação? Ela está acontecendo de forma regular, até porque normalmente essas vacinas que você comentou são aplicadas quando ainda são crianças, bebês, recém-nascidos, né? Essas vacinas, em geral, elas começam a ser aplicadas nos primeiros anos. Essas nossas vacinas dos primeiros anos, elas estão nesses últimos 2, 3 anos, recuperando as coberturas. Então, a gente vê esse movimento, um movimento muito importante aqui no estado, mostrando que nessa faixa etária das crianças pequenas, as mães estão buscando novamente as unidades de saúde e estão se vacinando. Mas a gente também precisa lembrar daquelas crianças que, na época da pandemia, não se vacinaram, que estão com 3, 4, 5 anos de idade, também precisam procurar os postos de saúde para fazer a atualização da sua caderneta, não deixar essas doses ficarem para trás. Muitíssimo obrigada, Fábio. Eu volto com você no estúdio, Polito, lembrando, que sempre quando aparecer algum sintoma repentino, uma febre muito forte, de repente aquele pescoço enrijecido da criança, é sempre importante buscar uma orientação médica. Eu volto com você no estúdio.